Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, amém? Queridos, grande satisfação estar aqui, né? Mais uma vez, nós estamos aqui passando alguns dias conhecendo também o Davi, e fiquei olhando a Dani ali aqueles primeiros dias, é bem complicado, né? Ainda mais quando é o primeiro filho, estão aprendendo muitas coisas, mas que bom, né? Que o Senhor trouxe o milagre, o Davi, e assim, eu fiquei olhando ali e falei, nossa, a gente já passou por isso 5 vezes, né? Falei, só pela graça de Deus mesmo, gente, porque não é fácil não, mas que Deus possa sustentá-los, né? E sustentar a igreja também. Sou muito feliz de ter vocês também como uma família. A gente sempre que lembra, estamos orando por vocês, né? E sempre a gente lembra de vocês. Então a gente sempre está orando por essa igreja. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, amém? Quem trouxe a Bíblia aí? Glória a Deus. Filipenses 4, 19. Eu trouxe minha Bíblia, mas eu tenho o texto aqui, e aí eu não trouxe aqui na frente. Mas é muito simples, todo mundo conhece o texto, e é muito bom você ter a sua Bíblia aí, para você ler, mas se você não trouxe, você pode ler também. Eu acho que vai aparecer aí para vocês, já apareceu. Então é muito simples esse texto. Diz assim na Corrigida Fiel: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Na NVT diz: e este mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E na NVI, que eu acredito que os irmãos mais utilizam aqui, diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, obrigado por esse louvor que tivemos aqui, maravilhoso, que expressou graça, expressou talento, expressou a arte, expressou, Senhor, amor, paixão pelo teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela unção do Senhor que está neste lugar, pela presença do Senhor. Nós estamos aqui reunidos no teu nome, Pai, e nós queremos que essa palavra venha ao encontro e de encontro, Senhor, venha nos confrontar, Senhor, e venha nos alinhar com o céu, em nome de Jesus, Pai. Tudo que ligarmos aqui terá sido ligado no céu, por isso eu creio que o Senhor me trouxe aqui com um propósito, me use para a tua honra e a tua glória, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, tire toda a distração, seja carnal, seja espiritual, seja, Senhor, uma distração humana, mas que em nome de Jesus possamos nos conectar nesses próximos minutos à sua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça esteja sobre mim, que a tua unção esteja sobre mim e a tua misericórdia, para que eu venha transmitir aquilo que o Senhor quer passar para essa igreja, em nome de Jesus, que eu oro. Quem crê diz? Amém. Queridos, este texto é muito poderoso, muito conhecido por todos nós, né? E para nós nos contextualizarmos aqui do que o apóstolo está falando, eu quero falar um pouco sobre essa carta aos Filipenses. Essa carta ela foi escrita aos bispos e diáconos da igreja de Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia, que um dia se chamou Crenides, que significa lugar de fontes. Essa cidade ela foi conquistada pelo pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe II, por isso que o nome dela era Filipos. Veja bem, essa cidade que outrora tinha muito ouro e muita água, já não era tão rica aqui, quando o apóstolo escreveu sobre as necessidades. Quando ele fala sobre necessidade, é porque realmente aquele povo tinha necessidades profundas.
Essa cidade, apesar de ser uma passagem da Europa para a Ásia Menor e da Ásia Menor para a Europa, ela já tinha sido muito explorada e já não tinha tantas riquezas como no passado. É claro que ali possuía um porto muito importante, bem próximo ali na cidade de Neápolis, onde rondava muito dinheiro, muitas riquezas. E essa igreja foi a primeira igreja cristã europeia, plantada pelo apóstolo Paulo. Como vimos em Atos 16, Paulo e Silas, eles vão para Filipos, depois que o apóstolo teve uma visão de um homem macedônio. E a visão do apóstolo era o seguinte: era um homem macedônio em pé, pedindo para que eles fossem a Macedônia. Venha a Macedônia. A Bíblia mostra que a igreja ali começou na casa de Lídia. Imagina, o apóstolo teve uma visão, ele foi para aquela cidade, ele não sabia o que ele ia fazer, mas o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela abriu a casa dela. Era uma mulher importante daquela época, daquela cidade, e como nós vemos nos relatos históricos na Bíblia, parece que a casa de Lídia era um lugar muito importante, onde muitas pessoas podiam se reunir, onde existia autoridade, e o Senhor abriu as portas da igreja, abriu as portas do coração dela, de toda a família. Depois de um pouco de tempo de pregação do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que todos foram batizados ali, aquela família de Lídia foi ganha, famílias ali inteiras foram ganhas, e ali em Filipos nós conhecemos a história que tinha uma escrava, que era adivinha. Ela tinha um poder sobrenatural de adivinhação, e os seus donos a usavam para ganhar dinheiro. Ela fazia adivinhações e os seus donos ganhavam dinheiro. Só que o evangelho chegou na vida daquela jovem, e ela foi liberta. Apesar de ser escrava, ela foi livre. E eles ficaram indignados, porque ela foi liberta de espíritos imundos. Na verdade, não era que ela tinha um dom sobrenatural, que eu disse. Na verdade, ela tinha demônios que conheciam a vida das pessoas, e por isso fazia adivinhações. E quando o evangelho chegou na vida dessa jovem, através da vida do apóstolo Paulo e de Silas, ela foi liberta totalmente. Os seus donos passaram a ficar endemoniados. Antes era ela, mas depois passou os seus donos ficarem com muita raiva, e eles tinham poder político, e eles prenderam Paulo e Silas. Eles conseguiram colocar Paulo e Silas na prisão. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus por volta de meia-noite, quando houve um terremoto, um tremor muito grande, e todas as correntes daquela prisão se romperam, todas as celas se abriram, e então o carcereiro iria se matar, iria suicidar, porque ele sabia que no outro dia ele iria ter que prestar contas, porque aqueles homens foram soltos, e ele iria morrer, e não seria qualquer morte, não seria um fuzilamento, porque não existia arma de fogo naquela época, seria uma morte terrível, e ele preferiu suicidar. Mas o Senhor interviu na vida daquele carcereiro, porque o apóstolo Paulo disse: calma aí, não tire sua vida, eu estou aqui ainda, eu não saí não. Paulo era o preso mais importante daquela prisão, e ele falou: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e vocês todos serão salvos. Deu uma palavra rema, uma palavra direcionada para aquele carcereiro, e aquele carcereiro creu no Senhor Jesus, ele e a sua casa toda foram batizados. E o apóstolo Paulo, então, é liberto da prisão, ele vai para a casa de Lídia, onde a igreja estava reunida. É interessante que a igreja estava reunida ali, provavelmente, a Bíblia não diz claramente, provavelmente estava orando. Isso nos faz lembrar também de uma célula que se reunia enquanto Pedro estava preso também. A Bíblia diz que eles estavam orando enquanto Pedro estava preso, e Pedro também foi liberto através de um milagre. E lá em Filipos também, na casa de Lídia, eles estavam reunidos, chegaram Paulo e Silas,
E aquela igreja recém-formada ficou impactada como eles foram libertos no meio da madrugada. Isso mostra o poder da oração da igreja. Tem muito crente que acha o seguinte: eu tenho que fazer meu devocional somente, mas eu não preciso ir na oração que o pastor convoca, porque eu estou bem com Deus, eu dou prioridade para a minha vida devocional. Mas a Bíblia mostra que tanto a vida íntima com Deus, a vida devocional com Deus, a oração individual, a oração de intimidade é importante, mas a oração congregacional também é importante, porque existe poder na oração da igreja. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E quando a igreja ora, cadeias se rompem, pode acontecer terremotos, pode acontecer tremores, pode acontecer de anjos operarem, de coisas maravilhosas acontecerem, porque a igreja está clamando. E a Bíblia diz que quando a igreja chora e clama, são como taças que se enchem na presença de Deus. As nossas lágrimas são como incenso, a nossa oração é como um incenso, que sobe agradavelmente às narinas de Deus. Então, a igreja precisa orar, a igreja precisa buscar, através da igreja, através da unidade da igreja. Chegou o Pentecoste de Jerusalém, Pedro foi liberto, Paulo foi liberto e cadeias se romperam. Mas o apóstolo Paulo, então, ele decide que ele iria pregar em outra cidade, porque a perseguição em Filipos estava difícil. Ele estava sendo perseguido e ele não iria conseguir pregar ali naquela prisão. Ele, então, vai pregar a 30 quilômetros dali, em outra cidade. Ele planta outra igreja. Depois da Páscoa, ele volta em Filipos e ele ministra mais doutrina e fundamentos na igreja em Filipos, planta aquela igreja de uma forma mais estrutural e depois ele se muda para outro local. Mas essa carta aqui não foi escrita neste tempo. Quando essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, no final da sua vida. Ele escreveu essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo. Então ele fala esse texto no contexto de ofertas. Essa carta é uma carta de alegria. O apóstolo Paulo poderia estar expressando toda a sua dor, ele poderia estar expressando rancor, ele poderia estar expressando sentimentos ruins, mas ele mesmo preso, mesmo já velho, já cansado fisicamente, já sendo um homem de dores, um homem sofrido, um homem experimentado, ele escreve a carta da alegria, que é conhecida, a carta aos Filipenses. E no final dessa carta, ele deixa para o final, como uma forma estratégica, talvez, daquela igreja se lembrar desse compromisso que eles tinham. Ele deixa para o final para falar sobre ofertas. E aqui, ele fala de forma honesta, transparente e simples sobre contribuição. Veja que o apóstolo Paulo não tinha uma mente de escassez, nem de religiosidade sobre esse assunto. Ele falava com tranquilidade, com a consciência tranquila, porque ele era um pastor, ele era um apóstolo, ele não era um mercenário, ele não era um lobo. A igreja sabia que poderia investir no ministério do apóstolo Paulo, e a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja generosa. Enquanto Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja com uma mente de escassez, uma mente totalmente grega, uma mente totalmente corrompida, que eles não conseguiam sustentar o ministério do apóstolo Paulo, e ainda falava mal do apóstolo Paulo quando ele comprava algo para ele, quando eles se sustentavam, dizia que ele estava usufruindo do evangelho, que ele estava explorando as pessoas. Então ele fala: por causa de vocês, de Corinto, eu trabalho, eu construo tendas, para não ser pesado a vocês. E depois ele chama atenção daqueles irmãos, que eram irmãos carnais. Eles eram experimentados nos dons, mas eles tinham um problema em respeito do amor. Ele escreve 1 Coríntios capítulo 13, falando a respeito do amor, porque apesar daquela igreja ser uma igreja de profecia, de línguas, de conhecimento, uma igreja que tinha grande conhecimento, uma igreja que tinha o dom de contribuir, tanto fisicamente, quanto também
às vezes financeiramente, mas aquela igreja, ela não estava forjada no amor. Então, a igreja de Filipos já era diferente. Paulo estava pastoreando em Corinto e sendo sustentado pela igreja de Filipos. Olha que coisa poderosa. E não é porque aquela igreja era uma igreja rica, pelo contrário, Filipos era uma cidade muito mais pobre do que Corinto. Filipe era uma cidade que tinha muita miséria, muita pobreza, mas o apóstolo Paulo deixa claro que aquela igreja era uma igreja poderosa no dom de ofertar. Aquela igreja, eles supriam as necessidades dos missionários. E o apóstolo, ele diz, não que eu esteja precisando de dinheiro. Ele fala, não estou precisando, eu estou muito bem. Mas eu quero que vocês continuem contribuindo, porque isso vai abençoar vocês. Na NVI diz, eu estou preocupado com aquilo que pode ser creditado na conta de vocês. Agora, eu gostaria de aplicar essa palavra não somente a respeito de oferta, também a respeito de dinheiro, porque é isso que ele está falando aqui. Mas eu queria aplicar como uma palavra rema na sua vida sobre um Deus que supre as nossas necessidades. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei o que você sonha, ou se você deixou de sonhar. Eu não sei quais são os seus desejos, eu não sei quais são as suas necessidades, e não quero julgá-las se são supérfluas, se são necessidades realmente necessárias, ou se são necessidades básicas, que às vezes outras pessoas não estão sabendo que você está passando necessidade, mas você está. Talvez suas necessidades sejam emocionais, talvez você tenha uma necessidade de alguém para casar, talvez você tenha uma necessidade de uma cura, talvez você tenha necessidade de pagar uma dívida, talvez você tenha necessidade de salvação dentro da sua casa. Mas esse texto, ele não é uma promessa somente específica para a igreja de Filipe, não é uma mensagem específica somente para um lugar ou para uma igreja local, mas ela é uma mensagem de Deus para nós no dia de hoje. Porque a Bíblia diz que toda escritura foi inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, na santidade. Como o apóstolo diz para o seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versos 16 e 17. Então, Deus está mostrando para nós hoje o seu caráter. Eu quero que você esteja atento ao caráter de Deus nesse verso, não somente ao contexto histórico, como eu mencionei, o contexto histórico é importante, mas o caráter de Deus que supre nossas necessidades. Ele não é um pai que deixa seus filhos passarem necessidade, mas Ele é um pai que supre cada uma de nossas necessidades. O que você precisa hoje? Do que você tem falta? O salmista diz que o Senhor é meu pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Quando Jesus é seu pastor, de nada você vai ter falta. Qual a sua visão sobre o futuro? Porque Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Amém? Não sei como você está analisando o futuro, mas muitas vezes nós nos preocupamos com o futuro. Principalmente quando somos pais. Pensamos, qual o Brasil que eu vou deixar para minha filha, meu filho? Qual o país, qual a cidade? Qual é a condição financeira? Qual o estudo? Nós nos preocupamos muito sobre o futuro, quando nós temos pessoas a quais nós somos responsáveis. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus já fala que o nosso futuro vai ser bom. A Bíblia já dá um spoiler sobre a história. Ela diz que a história se tornará difícil, mas o final será um final em que Cristo vencerá com a sua igreja. Então eu quero que você esteja atento a esse texto. Primeira coisa, o apóstolo Paulo diz, o meu Deus. Fale comigo, o meu Deus. Veja que o apóstolo não diz, nosso Deus, como é comum na Bíblia, mas ele deixa claro que é o meu Deus. Vários textos da Bíblia nós vemos que fala nosso Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas. Em vários contextos o Senhor nos ensina
analisar tudo de maneira coletiva, de maneira congregacional, de maneira de ter comunhão com o irmão, de maneira de não pensar de uma forma individualista. Mas aqui ele diz, o meu Deus. Será que o Deus do apóstolo Paulo não era o Deus dos irmãos filipenses? Aqui ele está sugerindo que ele, que todos conhecem, garante que esse Deus, que ele conhece, de forma íntima, está garantindo, está prometendo, está colocando como um selo de garantia, que ele suprirá as nossas necessidades. Ele é nosso Deus, mas também ele é meu Deus, ele é o seu Deus, porque ele é um Deus pessoal. Sabe por que o apóstolo Paulo, ele também fala o meu Deus? Eu creio que ele fala o meu Deus para mostrar isso, que Deus é um Deus pessoal. Sabe por quê? Porque a necessidade que eu tenho não é a mesma que você tem. O meu Deus é o mesmo que você tem, mas o meu Deus vai agir de uma forma comigo e vai agir de uma forma com você. Ele vai tratar em você, no seu caráter, em coisas da sua vida que ele não vai tratar comigo, porque ele vai tratar coisas diferentes comigo, não que eu seja perfeito, não que eu seja superior, mas Deus vai tratar de uma maneira comigo e vai tratar de outra maneira com você. É como quando nós temos mais de um filho, 2, 3, você sabe que os filhos são diferentes. Não adianta você dar o mesmo castigo para os 3, ou para os 2. Não adianta você dar a mesma disciplina ou ter a mesma conversa, porque cada um tem um nível de maturidade, cada um tem uma personalidade e cada um deve ser corrigido em algo no seu caráter. Ele supre a necessidade do outro, mas também supre a sua necessidade. Não é somente o outro que vai contar o testemunho, mas você vai contar o seu testemunho, dizendo, o meu Deus, ele supriu a minha necessidade. Ele entende por que você precisa, ele entende como você precisa. Ele entende o tempo certo de te dar algo e a forma certa de te revelar isso. Ele é Emmanuel, o Deus conosco, mas ele também é o Deus contigo. Ele é o Deus comigo. Em Salmo 139 diz que se eu, não diz se nós, se eu estiver no mais profundo abismo, ele vai estar comigo. Se você estiver no mais profundo mar, num lugar de escuridão, de dor, que só você sabe a dor que você está passando ou que você passou, ele estará com você ali. Ele está com você ali. Ele é a sua maior provisão. Mas será que você pode falar que ele é o seu Deus? No primeiro momento, todos vão dizer que Jesus é o seu Senhor e Deus. Mas faça um teste nessa noite. A quem você presta culto? Como assim, pastor? Eu estava adorando agora há pouco a Jesus. Eu não presto culto a outro Deus. Todos nós falamos isso. Todos nós pensamos isso. Mas vamos analisar a nossa vida nessa noite. A quem nós temos dado mais tempo? Às vezes, isso que nós temos dado mais tempo tem se tornado um Deus na nossa vida. Quem você dedica mais atenção? A quem ou a que você dedica o seu dinheiro? Geralmente esse é o seu Deus. Ah, o Senhor Jesus é meu Deus, mas você é um dizimista, é um ofertante, você dedica tempo a Deus no seu dia a dia, você dedica tempo para congregar, ou você vem na igreja uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, ou tudo é em primeiro lugar na sua vida, você falta da célula porque tem um aniversário de uma tia-avó sua que você não vê há 10 anos, mas você tem que ir no aniversário, mesmo sendo no horário da célula. Será que quem é o seu Deus? Nem sempre o Deus do crente é Jeová. O salmista, ele diz que de nada ele vai ter falta, porque Deus é o Senhor dele. Isso significa que a vida dele
é uma vida de entrega a Jesus, uma vida de entrega ao Senhor. Mas quem é o seu pastor? Quem te conduz durante a semana a águas tranquilas, no meio das águas turbulentas que nós enfrentamos no trabalho, na família e nos lugares que nós frequentamos? Quem tem sido conduzido pelo Espírito a pastos verdejantes? Você tem sido conduzido a águas tranquilas? Quem tem sido seu guia? Aquele que te conduz a um aprisco seguro, longe dos lobos? Será que a sua confiança está no Senhor? Será que você pode dizer, como o apóstolo Paulo, que você tem um Deus que já supriu na sua vida tudo que você precisava? Que agora, para você, viver é Cristo, morrer é lucro? Veja, o apóstolo Paulo não falou essa palavra num castelo, gente. Ele não falou essa palavra numa mansão. Ele não falou essa palavra numa praia, tomando água de coco. Ele falou que Deus é aquele que supre todas as suas necessidades numa masmorra, numa prisão romana, que era num buraco cheio de pedra, onde tinha um buraco de 0,5 metro que eles jogavam às vezes, um resto de comida para aqueles presos. Onde às vezes podia descer alguém e visitar o apóstolo Paulo, ele subir e ir ao encontro dessas pessoas. Como ele era um cidadão romano, ele foi tratado de uma forma melhor. Ele ficou muitas vezes numa prisão domiciliar, mas mesmo assim, ele não estava falando isso de uma forma livre. Ele não estava podendo sair do país, sair da cidade, ele não estava podendo andar na rua. Ele estava sem liberdade no seu exterior, mas o seu coração era livre. O seu coração tinha sido suprido pela presença de Deus. Ele já não precisava de mais nada, porque ele tinha tudo. Ele tinha Jesus vivendo nele e através dele. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele já não tinha uma autoestima alta ou uma autoestima baixa. Ele já não precisava de um ego grande e nem de um ego depressivo, porque ele não tinha autoestima, porque era Jesus que vivia nele. Ele tinha uma auto com L, não uma auto com U, uma autoestima. E ele falou isso na prisão. Talvez você esteja numa prisão, ou você esteja num momento difícil, e você não consegue dizer que o Senhor é o seu pastor. Ele diz, fale comigo, segundo as suas riquezas, de acordo com as suas gloriosas riquezas, diz na NVI. O meu Deus, segundo as suas riquezas, diga comigo, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Aqui ele está mostrando claramente para nós que o nosso Deus, eu quero que você fale aleluia, amém, eu quero saber se você está aqui, amém? Que eu não estou sozinho aqui, pregar sozinho é difícil, né? É só para quem já pregou na pandemia, sabe? Pregava só para uma câmera. Queridos, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, não é um Deus miserável. Não é um Deus pobre, perdido, fraco, com falhas. Ele é um Deus perfeito, recompensador e rico em glória, em misericórdia, em graça, em criação, porque Ele é o Deus criador, Ele é criativo, e Ele tudo pode fazer na sua vida. Esse Deus que é cheio de glória, cheio de riqueza, está aqui nessa noite, e Ele quer suprir as suas necessidades. Mas quais são as riquezas de Deus? Jesus disse que não deveríamos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde temos ladrões que roubam e furtam, mas que deveríamos acumular tesouros no céu, onde não tem ladrões, nem traças e ferrugem. Ou seja, o céu é um lugar onde nós podemos investir a nossa vida. Aqui, Jesus não está falando contra ser rico.
Ele está falando contra ser um rico miserável. Porque ser miserável não tem a ver somente com o tanto que você tem na sua conta corrente hoje em dia. Quantos estão entendendo isso? Um dia o Donald Trump estava com uma dívida de $1 bilhão, depois ele se recuperou, e um mendigo estava na porta do prédio dele pedindo para ele dinheiro. E se ele vendesse tudo o que ele tinha, ele não pagava a dívida dele. E ele pensou, esse cara é muito mais rico que eu, porque ele tem algumas moedas no seu boné, no seu chapéu, que ele está pedindo dinheiro, e eu tenho uma dívida de $1 bilhão. Só que o problema é que um tem uma mentalidade de riqueza, o outro tem uma mentalidade de escassez e de miséria. O problema muitas vezes não está no que está dentro da sua conta corrente ou no seu bolso. O problema está no que está aqui dentro da sua cabeça. Porque a pobreza começa dentro da cabeça e do coração. O nosso Deus é um Deus em que nós podemos investir, porque no céu nosso tesouro está garantido. 1 Pedro 1,4 diz que quem segue a Jesus tem uma herança incorruptível, que não pode apodrecer, estragar, perecer ou perder valor. Essa riqueza é imarcessível, reservada para todos os fiéis. É uma riqueza que não se perde. É essa riqueza que o apóstolo Paulo está falando. Segundo Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo fala sobre uma coroa de justiça, que será concedida a todos que o aguardam com amor a volta de Jesus. Quantos aqui aguardam com amor a volta de Jesus? Então você tem garantido uma coroa incorruptível. Essa coroa representa a recompensa, o galardão que teremos segundo as nossas obras. Existem coroas para todos os santos no céu. Imagina a riqueza que tem ali, gente. Imagina quantos milhões de coroas. Essa é a riqueza do céu. Coroas de ouro. Alguém acha que, tem gente que acha, eu achava assim quando eu era criança, quando eu era adolescente, que a recompensa que nós vamos receber é que um vai morar numa casa muito chique lá no céu, outro vai morar numa casinha pequenininha. Mas não tem nada a ver, queridos. No céu não existe pobreza. No céu todo mundo vai morar bem. A diferença no reino de Deus, no milênio, vai estar na autoridade. A coroa provavelmente vai ter mais pedras daquele que tem mais autoridade. A Bíblia diz que ele considerará um uma cidade, outra 2 cidades, outro 10 cidades. Uns vão reinar sobre mais pessoas que outros, vão ter mais autoridades que outros, de acordo com as nossas obras que nós fazemos hoje. A riqueza da presença e da vontade de Deus é perfeita. Em Apocalipse 21, o apóstolo João, ele teve a visão da Nova Jerusalém, aonde a rua principal da cidade será uma rua de ouro puro e transparente como um vidro. Você já pensou nisso? Essa cidade onde Cristo vai reinar, a Nova Jerusalém, ela terá ruas de ouro. No céu, tem um Deus, o nosso Deus, que é rico em glória, em riqueza, e ele é tão rico que ele oferece dons aos homens. Sabe o que significa a palavra dons? Presente. Ele tem presentes para você. Eu tinha muito medo de pregar. Eu já tinha pregado na escola quando eu tinha 16 anos, 17. Mas eu dava uma diarreia em mim. E eu tinha que quase que usar fralda para pregar. Eu ficava muito nervoso. Um dia eu estava indo no monte, como meu irmão falou aqui. E um cara estava descendo e ele falou: quando você estava subindo, Deus mandou te dizer
que essa noite Ele vai te entregar um presente, um dom da palavra. E depois daquele dia, eu comecei a não me precisar mais, da fralda. Então, eu comecei a pregar com tranquilidade, porque um presente de Deus foi dado. Você quer receber dons da parte de Deus? Deus dá dons à sua igreja. Em Salmo 139 diz que os planos dele, ele é tão rico, que ele tem tantos planos na sua vida, que se você frustrou hoje, ele tem um novo começo para você. Porque o salmista diz que os planos para ele são incontáveis, são como a areia do mar, eles são incontáveis. Se você falhou hoje, Ele tem novos planos para a sua vida, porque Ele é um Deus rico, Ele não é um Deus de escassez. Nós que o vemos como um Deus de escassez, mas Ele é rico em graça e misericórdia, em planos para a sua vida. Nós temos esse Deus poderoso, rico. O que será que Ele não é capaz de fazer por nós? O que será que é difícil demais para Ele? O texto diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Segundo alguns estudos, queridos, o ser humano tem 5 necessidades básicas: o oxigênio, o ar, a água, a alimentação, o descanso e as necessidades fisiológicas. Todo ser humano tem essas 5 necessidades básicas. Mas eu sei que o ser humano tem outras 5 necessidades em que não é falado pelos estudiosos. Todo ser humano precisa de companheirismo. Deus disse que não era bom o homem estar só, porque Ele sabe que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de amigos, precisamos muitas vezes de um cônjuge, a não ser que você tenha o dom do celibato. Nós precisamos de pessoas que são companheiras, não competidores somente. Nós precisamos de um lugar para morar, todos nós temos a necessidade de um lugar para morar. Todos nós temos a necessidade de um motivo para viver. Muitas pessoas tiram sua vida porque já não tem motivo para viver. Todos nós precisamos de um propósito para viver e de um propósito para seguir e de um Deus para adorar. Mas como Deus foi um provedor na Bíblia? No começo da Bíblia, logo no livro de Gênesis, ele foi um provedor de 5 formas. Ele deu ao homem um chamado. Ele deu ao homem um chamado de cuidar do mundo, de liderar o mundo, de multiplicar. Ele deu ao homem uma esposa, uma ajudadora, uma auxiliadora. Ele proveu ao homem uma mulher, que um homem sem mulher, ele pode fazer algumas coisas bem ruins. Então nós precisamos mesmo das nossas esposas, queridos. Ele que trouxe essa ideia, não foi ideia de Adão. Porque ele sabia que nós precisamos de alguém ao nosso lado. Ele deu ao homem e à mulher a cobertura de pele. Ele trouxe provisão da vergonha. O homem e a mulher estavam envergonhados por causa do pecado. E ele cobriu o homem e a mulher. Ele deu uma promessa que a salvação viria de uma mulher, que da mesma forma que a serpente enganou a mulher daria luz a um filho que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele também deu ao homem várias chances de se consertar no livro de Gênesis. Inclusive, deu um restart na humanidade lá com Noé. No Velho Testamento, depois, pelo menos 5 vezes, ele mostrou sua provisão de forma espetacular. Ele deu provisão para Abraão, substituindo um cordeiro pelo seu filho, seu único filho Isaque. Ele deu provisão de um filho para Abraão. Ele deu provisão para o povo no deserto. Ele mandava nuvem de dia para não queimar o povo e coluna de fogo à noite para que o povo não morresse de frio. Ele deu maná do céu, deu proteína animal, deu água.
Deu provisão a Elias através da viúva de Sarepta. Deu provisão a Elias também através de um anjo que levou pão para ele no momento de dor, de depressão. Deu provisão a Josué, abrindo o Rio Jordão. Deu provisão também a Moisés, abrindo o Mar Vermelho. No Novo Testamento ele também trouxe provisão, ele multiplicou os pães 2 vezes. Não deixou o povo morrer no deserto. Ele trouxe o Espírito Santo, trouxe provisão para a igreja, porque sem o Espírito Santo a igreja não ia avançar. Ele tirou Pedro da prisão, tirou Paulo da prisão, e ele fez algo maravilhoso, que ele trouxe provisão para a nossa morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós éramos o Isaac, éramos para nós estarmos naquela cruz, mas ele trouxe o seu filho como um Cordeiro perfeito de Deus. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Queridos, o reino de Deus não é um reino de escassez. Ele quer nos libertar da mentalidade de miséria e de mesquinhez. A riqueza é um dom de Deus, Eclesiastes 5:19. Mas a prosperidade, ela é para todos os filhos do Senhor. Nem sempre todos vão ser ricos, milionários, mas todos podem ser prósperos. Porque o pouco com Deus é muito melhor do que as riquezas sem Deus, como diz Salmo 37:16. Aquela igreja de Filipe, eles eram pobres financeiramente, mas eram prósperos diante de Deus. Deus é Ele é soberanamente provedor de sua criação. Mas Deus também respeita a lei da semeadura. A Bíblia diz que Ele não deixa de ser fiel, porque é natureza dele ser fiel. Mas a Bíblia também diz que quem semear com fartura, com abundância colherá. 2 Coríntios 9:6. Há várias formas de você ter o caráter de Deus na sua vida e ser um semeador. Você pode semear tempo na vida das pessoas. É difícil? Sim, é difícil. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Teve um dia que eu falei, nós estávamos fazendo um evento dos legendários, e eu falei, eu vou ser o primeiro a sair, eu vou sair cedo, já está tudo delegado, todo mundo já sabe o que fazer, era um churrasco num sítio, porque eu vou para minha casa, eu estou muito cansado, prometi para minha esposa que eu ia tentar chegar cedo, e aí um irmão me procurou, no final do churrasco, eu estava indo embora, foi um evento muito legal, com homens, tudo, e tinham 200 homens ali, e todo mundo foi embora, e ficou só eu e aquele cara conversando, ele contando a vida dele toda para mim. Não é da igreja, poderia ter falado, eu não sou seu pastor, vai procurar seu pastor, mas nós temos que semear tempo na vida das pessoas, da nossa família, porque às vezes um tempo que você semeia vai mudar a vida de uma pessoa. Nós temos que semear atenção, nós temos que semear habilidades naturais. Você tem uma habilidade natural, ensine outros, ajude outros com essa habilidade. Não queira só ganhar dinheiro com a sua habilidade, mas ajude pessoas. Habilidades sobrenaturais, use sobre outras pessoas. Habilidades adquiridas, serviço, afeto, amor, carinho, dinheiro, bens materiais, presentes. Basicamente, queridos, o apóstolo Paulo está falando de oferta. Ele está dizendo que o avanço da obra de Deus depende da semeadura. Por isso que nós temos que ser caridosos e generosos. Caridade é dar para aquele que precisa do básico, como diz Salmo 41. Mas generosidade é dar para aquele que precisa de algo além do básico, para um propósito em Deus. Vou repetir. Generosidade é dar para aquele
que precisa de algo além do básico para um propósito de Deus, enquanto caridade é dar para aquele que precisa do básico. Deus usa você e eu para expressar a sua provisão. Nem sempre vai cair maná do céu. Às vezes o maná vai vir das suas mãos. Vou repetir. Nem sempre o maná vai cair do céu. Às vezes o maná na vida de alguém vai vir das suas mãos. Para terminar, ele diz em glória. Porque a forma que Deus age não é algo natural ou ordinário. O natural e o ordinário é a obrigação da igreja fazer. Mas o extraordinário e o sobrenatural vem através da fé em Cristo Jesus. É através da glória que há em Cristo Jesus. Ele faz as coisas de forma gloriosa. Quantos aqui já viveram um milagre de forma gloriosa? Deixa eu te dizer, não foi o último, não foi o único. Foi apenas um milagre, mas outros vão acontecer na sua vida. E por fim, finalizando, ele diz, por Jesus Cristo. Na NVI diz, em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Por Jesus Cristo. Eu gosto muito da corrigida fiel. Ela é bem correta ao original. Ele diz, por Jesus Cristo. Porque não é simplesmente por nós, mas é pelo que Jesus conquistou na cruz. Nós sempre queremos fazer mais, gente. A gente acha que pode ganhar a confiança de Deus. A gente acha que pode ganhar o amor de Deus, através das nossas obras, nossas ações. Mas a Bíblia diz que é pela graça. Fale comigo, pela graça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós isso, é presente de Deus. Através de Cristo Jesus, porque foi Ele que conquistou tudo para nós na cruz. Quem quer conquistar as coisas na força do seu braço, é porque não entendeu que é filho, ainda tem uma mentalidade de escravo, porque Jesus Cristo já conquistou tudo para você na cruz. Às vezes você está igual o filho pródigo, me trata como um escravo, ou igual aquele filho mais velho, ô pai, eu estava aqui com o Senhor o tempo todo, trabalhando como um escravo, porque na verdade ele era um escravo, ele era filho, mas se comportava como um escravo, e o Senhor nunca me deu nada, e o pai falou o quê? Você sempre esteve aqui comigo, você tinha tudo, você podia pegar, você podia fazer churrasco todo final de semana, mas você escolheu ser escravo e não ser filho. Tudo que você precisa já foi conquistado na cruz. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Você está aqui buscando água. Ela estava meio-dia, ninguém buscava água meio-dia porque ela tinha vergonha. Ela estava se escondendo. Mas mesmo se escondendo, Deus achou ela. Porque não adianta você se esconder, Deus vai te achar. E até aqui você buscou água de diversas formas, porque existe uma sede dentro de você, existe uma carência dentro de você. Mas a água que eu te der, Ele não diz que vai saciar a sede dela naquele momento. Ele não diz que vai saciar a sede dela de amanhã. Ele diz que ela jamais terá sede novamente. Essa é a água que Deus quer prover para nós. É a vida de Deus. Sabe por quê? Porque a maior provisão que nós temos é Jesus. Ele não somente é o provedor, mas Ele é a provisão. Ele não somente é o abençoador, mas Ele é a bênção. E nós, através dele, podemos abençoar muitas nações. Deus chamou Abraão, em Gênesis 12, diz, através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Deus não chamou Abraão simplesmente para abençoar Isaac, Ele chamou para abençoar todas as famílias da terra. Ele chamou a igreja para abençoar todas as famílias da terra. Porque todo mundo quer ser abençoado, gente, mas Deus não chamou a gente para ser abençoado. Ele diz, sê tu uma bênção. Ele não diz, sê tu um abençoado. É diferente. Deus não quer que você seja abençoado somente. Ele quer que você seja uma bênção. Fala para a pessoa do seu lado, sê tu uma bênção. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que o abençoado, ele é como o mar morto, só recebe rio nele e não cai para nenhum lugar. E lá não tem vida. Quem só recebe, o crente fica só recebendo, recebendo, recebendo,
ele não tem vida. Mas Deus não nos chamou para ser um mar morto, Deus nos chamou para ser um rio de água viva, onde o rio do trono de Deus vem sobre nós e cai para outras pessoas. Deus não te chamou para ser um abençoado, Deus te chamou para ser uma bênção, e ser um abençoador. Fale comigo, abençoador. Porque esse Deus que supre todas as suas necessidades, vive dentro de você. Amém? Glória a Deus, vamos orar, queridos. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é aquele Deus, é o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo a tua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus, me ajude a não ser um sanguessuga, Deus, me ajude a não ser uma pessoa mercenária que só quer receber a bênção. Nos ajude a ter uma mentalidade de pastores, Deus, que dará a vida pelas suas ovelhas, Pai. Ó Deus, tira de nós a mentalidade de miséria, de escassez, porque o Senhor é um Deus abençoador, Deus. Isso não fala sobre o quanto nós temos no nosso bolso ou na nossa conta, mas fala sobre o que Jesus conquistou na cruz, Pai. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, já está nele. Nos ajude a ter maturidade para receber, Pai. Nos ajude, Senhor, a termos, Deus, fé para receber, Pai, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam, precisam crer que ele recompensa aqueles que o buscam, Pai. Nós estamos te buscando nessa noite, e nós queremos as tuas bênçãos, não somente isso, mas nós queremos que as tuas bênçãos fluam através de nós. Não queremos ser somente abençoado por todo lado, mas queremos ser uma bênção para essa cidade de Belo Horizonte. Não queremos ser a ovelha negra da família, como falam aí. Nós queremos ser aquele que é o provedor, que é o abençoador, que onde nós tocamos venha prosperar, Deus, como era com José, onde colocarmos nossa mão, venha ter vida e não morte, Deus, porque o Senhor vive em nós, Pai, e o Senhor nos prometeu uma vida mais que abundante, Pai. Não nos prometeu uma vida comum, ordinária, mas uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, uma vida, Pai, que representa a gloriosa riqueza de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela tua unção neste lugar. Se você tem uma necessidade nessa noite, seja física, espiritual, seja emocional, seja matrimonial, seja ministerial, seja profissional, seja acadêmica, eu não sei qual a sua necessidade nessa noite, mas se você tem uma necessidade, ou duas, ou três, fique em pé no seu lugar, e diga ao Senhor: Pai, eu creio que o Senhor há de suprir cada uma de minhas necessidades, Pai. Comece a visualizar pela fé. Comece a visualizar pela fé aquilo que você vai conquistar. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo.
Visualize pela fé. Feche seus olhos e comece a imaginar sua vida liberta, sua família liberta, a provisão de Deus chegando sobre a sua casa. Nós profetizamos a provisão de Deus sobre essa igreja. Aleluia. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em. Cante a igreja mais uma vez.